Olá, eu sou Alexia Marília e as informações desse episódio foram desenvolvidas nas disciplinas do curso de Divulgação Científica para Comunicadores e Jornalistas da Universidade de São Paulo, com base na aula Informação Nutricional, Escolhas Alimentares e Saúde Pública. O ser humano precisa comer para viver. Mas afinal, o que isso significa alimentar-se bem? A resposta pode parecer simples: frutas, verduras, legumes. Mas a alimentação vai muito além de escolhas individuais. Ela reflete também fatores sociais, políticos e econômicos. Hoje, o que comemos é moldado não apenas pela cultura, mas pelo mercado. A comida se tornou um produto e, às vezes, o que a indústria nos vende como saudável pode ser justamente o que está adoecendo a população. Para começar essa conversa, vamos dar um salto no tempo, 4.000 anos atrás, até a Idade do Bronze. Pesquisadores do Trinity College Dublin analisaram dentes humanos preservados no norte da Europa e descobriram que o microbioma oral passou por transformações profundas ao longo dos séculos. Segundo o cirurgião dentista Dr. Carlos Monson, presidente da Comissão Temática de Odontologia baseada em evidências do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, essas descobertas revelam como a dieta moderna modificou a nossa própria biologia. Um exemplo é a bactéria Streptococcus mutans, capaz de transformar o açúcar solúvel em uma espécie de cola, um ambiente perfeito para o surgimento de cáries e outras doenças bucais. Essa população dessa caverna eram caçadores, coletores, nômades. Ao longo do tempo, as sociedades foram ficando cada vez mais organizadas e vão para uma sociedade sedentária, consumista, com elevado grau de consumo de sacarose. E essas mudanças, inclusive socioeconômicas, favorecem, então, o mutans e a sua capacidade agressiva. Então, com a agregação do açúcar, a seleção natural, por assim dizer, ficou a favor do mutans, e a partir daí nós passamos a viver com uma pandemia de cárie. Só que essa pandemia de cárie ela já se estende por praticamente 2.000 anos, ou quase isso. O açúcar, que se tornou símbolo de prazer e conforto, é também uma das marcas da transformação alimentar da humanidade. Ele é um ótimo exemplo de como o mercado cria hábitos e depois os normaliza. Se o açúcar moldou nossos dentes e nossa saúde bucal, os ultraprocessados moldaram nossa saúde como um todo. A partir da Segunda Guerra Mundial, a indústria de alimentos descobriu que poderia criar produtos de baixo custo, duráveis e irresistíveis. Com a adição de corantes, aromatizantes e conservantes, nasceram os chamados alimentos ultraprocessados, como um iogurte sabor morango, só que sem o morango. O professor Carlos Monteiro, da Faculdade de Saúde Pública da USP, explica que o problema não está apenas nos ingredientes, mas no próprio processamento, o que inspirou o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde em 2014. Segundo o guia, os alimentos se dividem em 4 grupos: os in natura, ou minimamente processados, como frutas, legumes e leite; os ingredientes culinários processados, como sal, açúcar e óleos; os processados, como pães e queijos; e os ultraprocessados, como refrigerantes, biscoitos recheados e macarrões instantâneos. Esses últimos devem ser evitados, não apenas porque são pobres em nutrientes, mas porque enganam o corpo, como explica Monteiro. Como esses alimentos são irresistíveis, hiperpalatáveis, de alta densidade energética, o nosso organismo não tem capacidade de regular, saber quando ele está saciado. E hoje a gente sabe da relação do ultraprocessado com a obesidade, com diabetes, com hipertensão, com doenças gastrointestinais, com alguns tipos de câncer, depressão, doença de Parkinson, doenças mentais e com a mortalidade prematura. Hoje, essas gigantes transnacionais alimentícias dominam o mercado mundial e usam estratégias para esconder que muitos de seus produtos fazem mal à saúde, um modelo que também se repete em outros mercados, como o fitness. A chamada corrida da proteína é um exemplo claro disso. O whey protein, vendido como o essencial, é um subproduto barato do leite, reembalado como suplemento de alto valor. Não havia uma deficiência de proteína na alimentação brasileira, particularmente na brasileira. No mundo inteiro, você vai ter deficiência de proteína, aquilo que eu falei da pobreza. Quando você tem a pessoa que, um padrão, como a gente tinha no Nordeste, de consumir farinha de mandioca e feijão com uns pedacinhos de carne seca,
quando você não tem o feijão nem a carne seca, que você consome só farinha de mandioca. Aí vai faltar proteína. Então, quando você junta o feijão com a farinha de mandioca, pronto, você já tem a sua proteína lá. Então, assim, não há nenhuma evidência de que as pessoas adoeçam hoje em dia por falta de proteína. É uma invenção criada para vender suplementos. Mas há um outro ingrediente nessa história: a informação. Um estudo publicado na revista Interface, Comunicação, Saúde e Educação da Cielo Brasil analisou mais de 300 matérias sobre alimentação na editoria de saúde do jornal O Dia, no Rio de Janeiro. O resultado revelou que, na maioria dos casos, o jornalismo ainda trata a nutrição de forma simplificada, como se fosse uma coleção de dicas sobre o que comer ou evitar. Poucas reportagens contextualizavam o tema como uma questão social e política. Faltava espaço para debater políticas públicas, publicidade ou sobre o poder da indústria de alimentos. Em vez de promover o pensamento crítico, parte da imprensa reforça o consumo, o mesmo comportamento que está na raiz dos nossos problemas de saúde. O ideal, segundo o estudo, seria que o jornalismo abordasse a alimentação como um direito social, não como uma escolha individual, que desse voz às populações e não apenas aos especialistas, e que tratasse o ato de comer como uma prática de cultura, identidade e cidadania. Afinal, comer é muito mais do que ingerir nutrientes. É decidir como a sociedade vai impactar a nossa saúde.